Olá, eu sou a Mônica e hoje eu trago um trecho de livro de O Menino da Lista de Schindler. Eu confesso que eu não tinha vontade de ler esse livro porque eu já vi várias em canais, recomendações. Acho que esse livro teve um tempo que até ficou no hype e eu pensei que era ficção. E confesso minha total ignorância, pois não é não ficção. Pensei também que era escrito por John Boyne. E confesso que não me inspira nada contra o autor, só que quem já leu livros de John Boyne sabe que ele tem narrativas problemáticas. Então, em que sentido? Ele distorce algumas coisas e a pessoa tem que ter conhecimento, entendimento para entender isso. Inclusive, até uma dessas associações judaicas refutou aquela obra dele muito conhecida que foi adaptada para o cinema. É o menino do pijama listado, porque tem algumas problemáticas ali em que, apesar de parecer ser um livro, uma história em que vai combater o antissemitismo, o senso geral está prejudicado porque a arquitetura ela é problemática. Vou dar um exemplo, eu acho que eu já citei isso em algum vídeo que eu fiz, não lembro. Eu acho que a minha ida à biblioteca. Vocês conhecem aquele livro A Escravizaura? Quem até não leu e só assistiu às adaptações para a tela, vão perceber o seguinte, ou se não perceberam, pensem comigo. A Isaura, as pessoas têm muita empatia em relação a ela, não por ela ser uma escrava, mas pelo fato dela ser uma escrava branca. Ou seja, o livro em si, eu acho que é Bernardo Guimarães, algo assim, o nome do autor. Eu li o livro faz muito tempo e desapeguei. E não estou dizendo para vocês não lerem não, tá? E já assisti desde moleque algumas adaptações. Então, assim, até na história, os outros pretos são, em sua maioria, retratados como pessoas más. E a antagonista da Isaura, Rosa, ela é tida como uma mulher má. E ela tem todo o estereotipo de perversa, de má, sendo uma africana. Então, as pessoas elas não sentem na narrativa a dor dos outros escravos pretos. Eles sentem só a da Isaura, porque Isaura ela é uma negra não retinta, branca, aparentemente, só que tem laços de sanguíneos ancestrais de pretos. Então, as pessoas sentem empatia por isso, porque as pessoas não aceitam que um branco seja escravizado. Em contrapartida, essas mesmas pessoas normalizam a escravidão preta como tá ok e até necessária para o desenvolvimento econômico da época. Alguém eu acho que já escutou isso? Com certeza sim. E é a mesma coisa. John Boyne, no Menino do Pijama Listrado, a empatia em relação à morte do menino não é porque é uma criança que morre, não é porque é uma criança de minoria judaica ou independente se é minoria uma criança, mas pelo fato de ser uma criança branca, alemã, ariana e, portanto, não deveria ter esse desfecho. Entendeu a problemática? Aí é a mesma coisa, tá bom? Aí por isso que eu tenho preguiça, já li coisa dele, mas eu nem gosto tanto de ficção de guerra, eu gosto mais da não ficção, aí por isso eu nunca li. Aí essa semana eu tive dificuldade em pegar livro na biblioteca, porque a biblioteca do SESC não estava emprestando sem sistema. Aí só pude pegar na pública, demorei tanto para escolher, acabei achando que escolhi bem, porque escolhi esse e outro livro de guerra. Não vou fazer a resenha, inclusive eu terminei essa leitura ontem e super recomendo. E aqui a gente vai contar a história de Leon, um menino que veio da Polônia, né? E ele é da região da Cracóvia. E aqui ele foi uma das pessoas que trabalharam na fábrica de Schindler. Ele foi considerado a pessoa mais jovem resgatada por Schindler e fez parte desse judeu Schindler, né? O Schindler de Schindler.
E aqui ele vai contar tudo que ele viveu, tem algumas ilustrações. Boa parte da família nuclear dele, pai, mãe, irmão, sobreviveram, com exceção de um, mas os outros parentes foram-se. E ele retomou a vida na América, construiu família, e ele nem viu esse livro publicado porque estava em processo de escrita, né? Foi com a autoria, outras pessoas o ajudaram na escrita, e ele estava com CA e acabou partindo. Mas deixou um legado, são histórias muito boas, é uma história muito pesada, mas boa, e o olhar dele, da infância, do que ele viveu na fábrica. Eu sempre escutei história de pessoas que ficaram em casa, pessoas que ficaram no gueto, pessoas que foram para o campo, mas o Leon, ele não viveu nada disso. Ele viveu basicamente na fábrica, naquele período de guerra. E eu queria fazer essas explicações. O trecho de livro em geral é um vídeo muito curto, mas quando eu quero explicar, eu explico e passo em pano. E diz assim: como você chegou aqui? Perguntou. Antes que eu respondesse, dissesse a ela que tinha encontrado meu pai e meu irmão, ela falou: você não pode ficar aqui, precisa ir embora. Ela não conseguia segurar as lágrimas ao pronunciar as palavras que me afastariam dela. Ele está falando da mãe, tá bom? No último instante, pôs a mão na pilha de trapos sobre o beliche em que dormia e pegou um pedaço de pão seco do tamanho de uma noz. Aquilo era tudo que minha mãe tinha para me dar, no mundo inteiro, o melhor que ela podia fazer. Tenho certeza de que aquela era a única comida que ela possuía. Ela me abraçou por alguns segundos inestimáveis, apertou o pão na minha mão e me empurrou porta fora. Partiu meu coração abandoná-la e partiu dela me mandar embora. Se naquele momento eu soubesse que não haveria de novo o ano inteiro, provavelmente não a teria deixado. Se eu tivesse ficado, nós dois e talvez outros no barracão, poderíamos ter pagado com nossas vidas. Aqui ele fala desse momento que a mãe o despede, mas é incrível que ele fala de um outro trecho que ele vai relatar uma brutalidade que ele sofre de ser chicoteado, e quando ele conta ao pai, o pai não esboça nenhuma reação, nem dá um afago. E ele diz o seguinte, que a percepção que ele tem era que o pai tem que ser mais forte e não poderia desmoronar, e teria que mostrar essa fortaleza aos chiles para que os chiles tivessem também essa resiliência. Período muito difícil de guerra, de perseguição antissemítica. Ele disse que quando já passada a guerra nos Estados Unidos, ele, quando jovem, ele estava no ônibus e foi sentar no fundo do ônibus e o motorista parou o carro, mandou ele para frente, porque atrás seria só destinado aos pretos estadunidenses. E aí ele disse assim, disse que pensou: aqui eu pensei que não ia encontrar esse tipo de atitude, mas encontro, né? Lá ele não sofreu na América a perseguição antissemítica, mas pôde também ver a perseguição ao negro, o afro-americano, né? E é triste perceber que, independente de, sempre o mundo vai ter esse tipo de injustiça. Super recomendo esse livro, eu acho que é um livro fino, que você lê muito rápido e talvez até alguém consiga ler de uma só vez, num só dia. Super recomendo essa leitura. Leon, esse personagem é tão pouco conhecido, mas eu acho que vale super a pena vocês conhecerem mais essa história. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!